O presidente americano está reunido agora na sala de situação da Casa Branca, mas para tomar uma decisão final sobre um outro assunto, nada menos do que o acordo com o Irã. Sobre isso, vamos voltar a conversar com Priscila Yazbek, que também tem informações sobre essas conversas. Priscila. É isso, Yuri. Então, agora há pouco, há cerca de 2 horas, pouco mais, o presidente Donald Trump fez uma publicação nas redes sociais falando sobre esse suposto entendimento entre Estados Unidos e Irã, e ele confirmou muitas das apurações que haviam sido antecipadas tanto pela CNN como pela agência de notícias Reuters, de que esse acordo, nesse momento, preveria ali uma extensão do cessar-fogo de cerca de 60 dias, também a reabertura do Estreito de Hormuz para navegação, e aí Donald Trump falou que as exigências dos Estados Unidos seriam que essa navegação fosse feita sem a cobrança de pedágios. Também disse que o Irã deve concordar que jamais terá uma arma ou bomba nuclear. Ele também disse que todas as minas marítimas, se houver alguma, vão ser eliminadas. Falou que os navios retidos no estreito agora vão poder voltar para casa. Inclusive falou que a tripulação pode dizer à sua família que está voltando. Ele também disse que o material nuclear enriquecido, urânio enriquecido, que está no subsolo do Irã, será retirado pela capacidade dos Estados Unidos, e ele falou que nenhum dinheiro será transferido até novo aviso, e ele falou que outros pontos de importância muito menor também já foram acordados, e disse que iria se reunir então com a sua equipe na sala de situação. Essa reunião ainda não acabou, não há relatos de que tenha acabado até o momento, mas a mídia iraniana já reportou que do lado do Irã eles não confirmam ainda que houve algum entendimento, e mais que isso, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã disse que os Estados Unidos e o Irã continuam em contato, mas que um memorando de entendimento entre os dois países ainda não foi finalizado. Ele também falou que o futuro do Estreito de Hormuz vai depender de Omã e do Irã, que são os países ali que têm margem, né? O Estreito de Hormuz margeia esses países, e ele falou que os dois países têm um plano para administrar a passagem pela hidrovia. Ele também disse que as atuais conversas entre os países estão focadas em encerrar a guerra e que questões nucleares não estão sendo discutidas nesse momento. Portanto, a gente vem falando já há algumas semanas, talvez, sobre um entendimento inicial que seria simplesmente para suspender os ataques e para reabrir o Estreito de Hormuz e a liberação também dos navios que foram bloqueados nos portos iranianos. Todas as questões mais estruturais sobre suspensão do programa nuclear do Irã, a entrega do material enriquecido do Irã, o urânio enriquecido, esses pontos que são mais sensíveis ficariam para uma fase posterior. E é justamente por isso que no final de semana passado, quando Donald Trump também aventou que um acordo poderia estar perto de acontecer, ele recuou, porque houve uma crítica até mesmo de republicanos, de Ted Cruz, senador do Texas, muito aliado de Donald Trump, que falou que esse resultado parecia um resultado desastroso. Afinal, os Estados Unidos entraram nesse conflito no dia 28 de fevereiro. Há estimativas de que foram gastos $1 milhão a cada dia de combate. Então, uma cifra muito alta de gastos com esses combates, e isso pode trazer ali um resultado que coloca os Estados Unidos em relação ao Irã numa posição anterior à negociação que eles tinham antes de iniciar esse conflito. E é justamente essa crítica dos republicanos de que os Estados Unidos estão saindo de mãos vazias. E mais do que isso, o Irã está exigindo que os Estados Unidos forneçam recursos para a reconstrução de instalações e da infraestrutura que foi danificada no Irã. E agora o que uma fonte disse à CNN é que está sendo discutida a possibilidade de que um fundo seja criado para que países aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico façam a transferência de recursos para o Irã, para que os Estados Unidos não façam essa transferência diretamente, já que isso poderia ser interpretado como os Estados Unidos dando recursos para o Irã. E é esse exatamente o ponto que Donald Trump criticou muito no acordo nuclear anterior firmado por Barack Obama. Então, resumindo, a gente tem Donald Trump numa sinuca de bico muito grande, porque ele desfez o acordo firmado por Barack Obama em 2015, ele criticava muito esse acordo, que esse acordo levantou sanções do Irã, descongelou ativos, e agora Donald Trump está na iminência de fazer isso novamente, e mais do que isso, sem qualquer compromisso do Irã em relação ao seu programa nuclear. Portanto, Donald Trump quer encerrar
urgentemente esse conflito. A inflação nos Estados Unidos está beirando os 4%, a gasolina está em 4,60 o galão, antes da guerra estava em menos de $3, só que o Irã está cobrando muito caro para encerrar esse conflito, então Donald Trump talvez tenha que aceitar ali algumas condições que ele não previu anteriormente. Volto com vocês.